Então, boa noite a todos. Estamos a iniciar mais uma reunião pública virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Eu trouxe uma página que já vai encaminhar a gente, já vai engatilhar para o tema que nós vamos abordar hoje. E deixa só eu pegar aqui e compartilhar a tela com vocês primeiro, né? Primeiro tem que fazer isso. Calma lá. Pronto, vocês estão vendo a tela? Deixa eu liberar a entrada da Maria Luísa aqui. Minha tela está aparecendo para vocês? Sim. Tá Tá sim, branquinho, né? Maurício. Tá, beleza. Então vamos à leitura da nossa página. Ficou bem embaixo da minha coisa aqui. O passe. Tá, e aí Emmanuel diz o seguinte para nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meu amigo, o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operando de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza, a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições, e alguém te oferece recursos novos e bálsamo reconfortante. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte em um instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de assistência a ti mesmo com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam. Desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te cercam. O mal é sempre a ignorância. Ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, em substância é ato sublime de transferência cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Passe exprime também o gasto de forças, e não deves provocar dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama teu coração na confiança positiva e, recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Essa mensagem ela aparece na nossa apostila de passe lá do Paulo de Tarso, tá? E é uma referência que a gente já traz já de muito tempo. Vamos fazer a nossa prece? Deixa eu voltar lá para a tela do Meet, porque aí eu consigo ver se tem alguém entrando. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Clarice. Deixa eu ver quem é que eu ainda não tinha visto. Já cumprimentei todo mundo. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento de estudos e rogamos o amparo dos benfeitores espirituais para, nesse momento de reflexões, possamos nos tornar instrumentos mais úteis, motivados a servir, motivados a aprender. E assim, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Prontinho. Boa noite a todos. Nós já fizemos a prece, já fizemos a leitura, tá? Eu vou passar para a apresentação. A tela está sendo compartilhada com vocês, está todo mundo vendo? Alguém pode me dar um retorno? Sim. Tá, beleza. Sim. Então, vou lá para a apresentação. Nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje uma atividade que muita gente deve estar sentindo falta, né? Deve estar sentindo assim, há muito tempo que eu não vou ao centro tomar um passe. Mas o passe, como a gente viu no texto do Emmanuel de abertura, é uma transfusão de fluidos. É uma oportunidade que a espiritualidade encontra de enviar para nós fluidos benfazejos. Então, naquele momento lá, no nosso momento das 6 horas, quando nós nos reunimos para orar, nós estamos recebendo da espiritualidade fluidos benfazejos e também estamos doando. Aquele momento ele é duplo, porque muitos de nós que estamos com energia suficiente, que estamos bem de saúde, naquele instante da oração das 18 horas, em que o Paulo de Tarso e que a Helena tão bem têm coordenado conosco,
Aquele momento de prece, ele é um momento em que muitos de nós nos colocamos na condição de doadores, e não só de receptores. É lógico que aí quem está enfermo, quem está necessitado, fica na condição de receptor. Mas a maioria de nós é passista involuntário. Colabora com os fluidos do passe sem nem perceber que está colaborando com o passe. Quando a gente imagina assim, mas o passe não é um negócio da doutrina espírita, né? O passe é invenção de espírita brasileiro. Não é, não. Tá? Se a gente prestar bastante atenção, lá no livro dos Espíritos, lá nas questões iniciais, Allan Kardec trata daquilo que seria a ação correspondente ao passe, que é uma transferência de fluido vital, que é uma transmissão de fluido vital. Então, a gente percebe os amigos espirituais dizendo o seguinte, Kardec, né, comentando na questão 70 do Livro dos Espíritos. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Olha só como isso é interessante. Embora não apareça a palavra passe na codificação, a transferência de fluido vital está contemplada lá na questão 70. A gente não tem nem que questionar que o passe é uma tarefa espírita, é uma tarefa eminentemente espírita. É a aplicação da bioenergia, como o Divaldo Franco fala muitas vezes nas suas palestras, em vez de chamar de passe, ele chama de aplicação de bioenergia. O que no frigir dos ovos dá no mesmo, né? Nós estaremos transmitindo, como ele diz aqui, alguém que tenha mais, em maior quantidade, pode dar a alguém que tem em menor quantidade. Isto é o passe. Aí uma pergunta que pode nos ocorrer é o seguinte, mas e alguém que está cheio de energia e ainda assim acha que tem que ir lá no centro, sentar na cadeirinha lá na sala de passe, fechar os olhos e esperar que alguém estenda as mãos sobre ele para poder receber um passe? O que vai acontecer com essa pessoa? Se a gente começar a refletir, vai pensar assim, a espiritualidade não é boba nem nada. Tem um livro do André Luiz, que é muito bom, que a gente usa na reunião de educação mediúnica, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo sobre o passe é um capítulo magnífico. Por quê? Porque a gente percebe que o trabalho do passe na casa espírita, numa casa espírita bem orientada, entendamos bem, ele não é um trabalho que segue a revelia. Não é um trabalho que segue além da expectativa da vigilância da espiritualidade. Então, voltando aqui à questão, né, as pessoas que têm energia dessa, e nesse livro a gente percebe a espiritualidade coordena, o livro é Nos Domínios da Mediunidade. A espiritualidade coordena, controla a distribuição dos fluidos e tudo mais. Então, na suposição de alguém que está super bem, mas que é viciado em ir lá na cabine e tomar passe, muito provavelmente o que a espiritualidade vai fazer é recolher fluidos benfazejos dessa pessoa e utilizar em quem realmente necessita. Então, o papapasse, como o pessoal costuma chamar de tom de brincadeira nas casas espíritas, ele pode muitas vezes ser um passista involuntário, um trabalhador do passe de forma involuntária. Agora, na codificação, essa questão 70 é o único momento em que Kardec fala da transmissão de bioenergia, da transmissão de fluido vital. Em outros momentos, a gente tem essa pincelada. E aí perguntaram o livro Diretrizes de Segurança, que é um livro muito bom, de respostas a perguntas que foram feitas ao Divaldo Franco e ao Raul Teixeira. A gente também utiliza esse livro nas nossas reuniões de educação mediúnica lá do Paulo de Tarso. E as pessoas perguntaram ao Divaldo Franco o que é o passe. Porque em muitos lugares você ouve falar, né, passe magnético, passe espiritual, passe de ponta cabeça. Tem gente que vai inventando moda doidado, né? Se bobear, o que o povo gosta é de inventar criatividade para dizer que é importante. Então bota um rótulozinho, bota um nomezinho a mais aqui, aí agora é o passe magnético. Não, agora é o passe espiritual. Passe espiritual não quer dizer que vem espírito dar passe na gente comunicando através do médium. Já começamos falando por aí. Então perguntaram ao Divaldo Franco, nesse livro, Diretrizes de Segurança, o que ele achava, o que era o passe. E se tinha mesmo essas designações todas, o que era o tal do passe magnético de que tanta gente fala. Então ele começa respondendo da seguinte forma. O passe significa, no capítulo de troca de energias, o que a transfusão de sangue representa para a permuta de hemácias, ajudando o aparelho circulatório. Então a gente já começa a perceber o seguinte, olha só, o passe ele não é um curativo. Ele não tem efeito curativo, ele tem efeito terapêutico, ele tem um efeito auxiliar. Assim como um organismo que recebe transfusão de sangue, porque está com uma contagem muito baixa, porque está com o hematócrito muito baixo, ele com essa transfusão de sangue ele recebe um aporte de energia para ele mesmo começar a reagir, no passe vai funcionar do mesmo jeito. O indivíduo que está lá com seu cosmo energético baixo, combalido, enfraquecido, recebe uma dose de energia auxiliar
E aí essa dose de energia auxiliar vai ajudá-lo a se reequilibrar para que ele mesmo se ajude. E o Divaldo então prossegue. O passe é essa doação de energias que nós colocamos ao alcance dos que se encontram com deficiência, de modo que eles possam ter seus centros vitais reestimulados e, em consequência disso, recobrem o equilíbrio ou a saúde, se for o caso. Então, o passe serve para isso, para dar esse refresco. Ele é acessório, ele é complementar da terapêutica espírita, que é a reforma íntima verdadeiramente. Então, não vamos imaginar que se nós estamos numa reunião doutrinária, quando nós pudermos voltar às reuniões presenciais, né? Porque muita gente deve estar sentindo falta do passe, porque está lá o Paulo de Tarso desde março, nós não temos as nossas reuniões presenciais. Muita gente deve estar achando que está 6 meses, 7 meses sem tomar passe. E não está. Porque como o passe é essa transfusão de bioenergia, em todos os momentos de prece, em momentos em que nós oramos, em momentos que oram por nós recebemos essa energia, nós sintonizamos com o mundo espiritual e recebemos essa energia. Então, não vamos imaginar que porque nós não estamos presentes lá no Paulo de Tarso, nós não estamos recebendo passe quando necessitamos dele. E aí essa questão toda, perguntando para o Divaldo, é só auxiliar terapêutico. A verdadeira terapia é a transformação, é a evolução, é amadurecer, é crescer, é progredir para deixar de sofrer, para não precisar mais do sofrimento como um mecanismo de evolução. E aí o Divaldo ainda complementa falando a respeito dessas técnicas variadas, né? O passe magnético tem uma técnica especial, conhecida por todos aqueles que leram alguma coisa sobre mesmerismo. E lembrar que Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, ele começou a estudar os escritos de Franz Anton Mesmer sobre magnetismo. É o estado em que a pessoa era colocada em transe pela magnetização, pela influência que ela recebia fluídica de um fluido invisível, que as pessoas só conseguiam, né, perceber o efeito dele, mas não percebiam a sua existência, assim como a gente também percebe o efeito de muitas coisas sem perceber a existência materialmente. Tá? Então o Mesmer estava estudando isso e publicou várias obras sobre isso. E o professor Rivaio estava estudando. Então o mesmerismo, essa magnetização, ela remonta de antes até da codificação. Então por isso que o Divaldo fala ali, todos aqueles que leram alguma coisa sobre o mesmerismo. O passe é uma transfusão de energia do doador, do agente. O passe que nós aplicamos nos centros espíritas decorre de sintonia com os espíritos superiores, o que convém considerar sintonia mental, não uma vinculação para incorporação. Então já começa um alerta aqui, né, gente? Se a gente está pensando em ir no centro, tomar passe, porque o médium dá o sulavanco, porque o médium recebe espírito para dar passe, nós estamos nos enganando. O passe verdadeiramente não precisa disso. E aí é lógico que, né, se a gente quer saber como é que funciona o passe realmente, a gente tem que continuar se questionando. Essa apostila, eu estou apontando aqui com o mouse, deve estar para vocês verem na tela, ela foi publicada em 1993. Tá? Ela deve estar disponível ainda, pelo menos nas bibliotecas de centro espírita e tudo mais, que é o passe água fluidificada na reunião de assistência espiritual. É magnífica, ela é a base do nosso curso de passes lá do Paulo de Tarso. E aí quando se fala sobre a técnica de passe, porque essa é o ponto de discórdia de muita gente. Tem gente que acha que se não fizer aquele monte de salam aleikum, né, não vai conseguir tomar, não tomou passe. Se a pessoa só colocar as mãos sobre a cabeça, não tomou passe. E aí, nessa apostila, nessa brochurinha, é dito o seguinte para nós: a técnica de passe pode ser dada de duas formas. Pela simples imposição de mãos, impondo as mãos sem tocar sobre a cabeça do assistido. E aí, por que isso acontece? Porque os fluidos vão atingir o centro coronário, que absorvendo energia, vai distribuir essa energia por todo o corpo, carreando-a para o centro de força necessitado. Se a gente observar a figurinha aqui, ela tem essas conexões, né, do centro de força do corpo físico, né, no corpo físico aqui dos plexos, no corpo físico, com o centro de força no perispírito, que são essas borraçõezinhas aqui, ó, essas manchinhas. Só para dar localização, só para dar informação sobre a localização, né? O centro de força mais importante é o coronário, que é esse que fica bem no alto da cabeça. Daí a imposição de mãos ali naquela região. Porque esse centro recebe e ele distribui, como está dito aqui nessa apostila. Também existem muitas casas, e não cabe a nenhum de nós ficar recriminando, ficar ditando normas sobre como agir. Mas existem em muitas casas o passe com movimentação de mãos. Tem gente que gosta de fazer assim, que gosta de fazer assim. Não vamos questionar isso. Lá no Paulo de Tarso nós adotamos a simplicidade.
Em outras casas, as pessoas preferem uma técnica mais elaborada. A respeito de técnica mais elaborada, tem uma história da época que eu frequentava outra casa espírita, que tinha uma senhora que ela não trabalhava no passe, porque a técnica era muito elaborada, as pessoas faziam assim, depois faziam um monte de movimentos, tinha uma ordem de movimentos a serem feitas, e ela não tinha coragem de participar. E aí nós pegamos essa apostila, demos uma compilada nela, fizemos a nossa própria lá daquela casa, que depois nós importamos para o Paulo de Tarso, e aí fizemos um curso de passe mais simples, só com a imposição de mãos, só com a projeção dos fluidos do pensamento, a prece sobre o centro coronário, que é esse que fica aqui no alto da nossa cabeça. E aí não é que essa senhora se tornou uma das passistas mais frequentes, mais ativas do centro, que agora ela podia se ocupar com o que era essencial, que é essa parte de cima aqui, que é a transmissão de fluidos para o centro coronário. O movimento das mãos, ele pode em alguns momentos ser um acessório, tipo assim, eu vou mexer a mão ali porque aquele órgão deve estar necessitado. E aí facilita a transmissão dos fluidos. Mas todos eles vão chegar sempre pelo coronário e ser distribuído pelos outros. Então não adianta eu ficar projetando ou encostando, tanto que perguntaram para o Raul Teixeira, lá no Diretriz de Segurança, se as pessoas deviam aplicar passe nas regiões onde as pessoas estavam afetadas, onde o paciente era mais frágil. E aí ele responde o seguinte: porque as energias penetram o centro coronário e são distribuídas por essas linhas de força, à semelhança de qualquer medicamento. Elas vão atingir as áreas carentes. Então não tem necessidade nem de tocar nas pessoas, nem de projetar na região onde existe a dificuldade, onde existe a enfermidade. Porque é o seguinte, do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé e tomamos um analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé logo passa. Então, o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina espírita, ligado, célula por célula, ao nosso corpo somático. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, né, a gente não precisa ficar lá localizando, dando passe, agitando a mão, porque não é isso que realmente vai funcionar, não é isso que realmente vai ajudar. E aí, ainda na apostila do CERJ, que agora não é mais o CERJ, né, se chama CERJ, eles fazem um relato de 3 obras de André Luiz, em que o mesmo tipo de passe, o passe longitudinal, é empregado. Só que numa obra o passe tem um efeito, na outra obra o passe tem outro efeito, na terceira obra tem outra ação diferente. E aí o comentário da equipe que produziu a apostila é o seguinte: observemos que nos exemplos desses livros de André Luiz, o passe empregado foi o longitudinal, aquele que vai do alto da cabeça, o movimento de mãos. Olha só como é que é complicada essa história de escolher o movimento de mãos, porque nós não enxergamos o cosmo do paciente, o mundo perispiritual do paciente, né? Então eles dizem o seguinte, olha, no primeiro caso, a finalidade era a desencarnação de Cavalcante. Então deu passe longitudinal para facilitar, isso é no livro Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação de um companheiro que já estava ali no limiar da nova vida. No segundo, não só favoreceu os nervos, como preparou a trombose para propiciar a desencarnação de Fabrício. Uma outra situação. E no terceiro caso, curou o fígado do irmão em dificuldade. Compreendamos que o ângulo de observação de André Luiz é o do plano espiritual. Quando ele se refere a tipos de passe, os passistas são os espíritos. Então, no mundo espiritual, eles veem, eles sabem muito bem onde é que é necessário projetar os fluidos. Então, eles fazem a projeção adequada. Nós, encarnados, não vemos, não sabemos. Então, a melhor técnica, a melhor maneira de agir é projetar para o centro de força que vai distribuir para os outros. Para o centro de força que controla todos os outros, como esse que a gente vê aqui no alto da cabeça, que é o centro coronário. E aí é interessante a gente seguir por esse caminho, porque assim, essas técnicas de passe todas, essa situação que é colocada, né, ela traz uma reflexão para a gente assim, mas espera aí, então como é que eu escolho? Qual é a técnica que eu devo usar? E a gente percebe a resposta do seguinte, olha, por outro lado, a escolha do tipo de passe foi precedida por um exame perfeito, já que os espíritos encarregados desse trabalho podem ver o funcionamento dos nossos órgãos, o que para nós encarnados é impossível. Então, peraí, olha só. Se eu não consigo saber onde eu devo projetar, a única coisa que a gente precisa saber é que se projetar no centro coronário, os fluidos vão ser encaminhados para o lugar que necessita. Fica bastante claro com o estudo da doutrina espírita que no plano dos encarnados, por total desconhecimento das técnicas de manipulação dos fluidos, não há como selecionar na aplicação do passe esse ou aquele tipo. Daí nós adotarmos lá no Paulo de Tarso a técnica da pura e simples imposição de mãos. Porque assim a gente garante que vai atingir o centro de força que realmente precisa
E aí a concentração do paciente, a atuação dos benfeitores espirituais que estão trabalhando ali, vai nos ajudar a compreender, a fazer com que os fluidos cheguem onde eles devem. E aí lá no livro Diretrizes de Segurança perguntaram então para o Divaldo, bom, se a técnica pode ser simples, por que tem tanta gente tendo técnicas complicadas? Por que tem tanto centro que usa técnicas complicadas? E essa é uma questão que a gente vê, né? Quem viaja, quem sai, e a gente tem que manter silêncio, respeitar o jeito dos outros trabalharem. Mas na nossa casa, e também entender que aquele jeito que às vezes é meio esquisito, que tem muito salam aleikum, que tem muito streamlink, não é o jeito mais adequado para dar passe. Mas a gente não precisa falar, para não afrontar a maneira que as pessoas de boa vontade estão ali trabalhando. Mas para nós não precisamos fazer. E aí perguntaram, não para o Divaldo, perguntaram para o Raul Teixeira, tá? Os estalidos de dedo ajudam de algum modo na aplicação dos passes? Quer dizer, se as pessoas fizerem assim, se elas fizerem shhh, se elas estalarem o dedo, será que isso melhora o passe? E aí o Raul responde, lá no livro Diretriz de Segurança, não, tudo isso faz parte dos hábitos incorporados pelas pessoas que passam a admitir que seus trejeitos e tiques são parte da tarefa dos passes ou da mediunidade. Nenhum estalo, nenhuma fungação, nenhum toque corporal ou puxada de dedo, de braço, de cabelo tem qualquer utilidade na prática dos passes. Devemos, assim, evitá-los. Então, isso aqui é uma questão que a gente tem que estar atento, sempre muito atento. Se eu estou num centro que o pessoal dá mais valor à forma do que ao conteúdo do passe, eu já tenho que ficar de sobreaviso. Eu já tenho que ficar mais atento. Agora, se eu estou num trabalho que o passe é quietinho, todo mundo sereno, asserenado, aí a gente consegue perceber. O Raul continua aqui, né? O Raul responde a seguinte questão a respeito dos tiques, dos streamlings, daquele gesticular demais. Há companheiros que ainda não foram educados para o trabalho do passe e apresentam uma atuação mais característica de distúrbio do que de ascendência mediúnica. Os cacoetes psicológicos, a respiração ofegante, o retorcimento dos lábios, os gestos bruscos, os estalidos de dedos, passe castanhola, né, que o pessoal gosta de ficar estalando o dedo quando dá passe. Quando nada disso tem a ver, evidentemente, com a realidade dos fluidos, da sua natureza, do seu contato com os espíritos, que se faz sempre em nível mental. E aí a gente fica muito atento para essa questão, porque assim, passe dispensa exterioridade. Por isso que lá na nossa casa, o passe quanto mais simples melhor, porque chegará o momento em que as pessoas vão entender, elas não precisam estar sentadas na frente de alguém, elas não precisam que alguém coloque a mão na cabeça delas, para que elas recebam as energias que o mundo espiritual envia. É equivocado imaginar que não tem passe naquele dia que a reunião, a palestra avança um pouquinho mais e a direção diz que a espiritualidade já nos beneficiou. A direção está falando certo. A espiritualidade já nos beneficiou. O passe dispensa exterioridades. Quanto mais simples o passe for, mais a pessoa consegue se concentrar para orar. Mais o passista consegue se concentrar para fazer o que é realmente importante, que é a projeção de fluido. Isso é uma questão que às vezes as pessoas não consideram. Ah, não, mas aquele fulano lá dá passe forte, olha como é que ele funga, olha como é que ele estala os dedos. Isso no passado, como eu comecei a frequentar espiritismo há muitos anos já, a gente via coisas muito doidas, porque o hábito de estudar é recente. Infelizmente, né, as pessoas vêm querendo estudar mais espiritismo agora, recentemente. Então, com relação ao passe, permanece uma profunda ignorância. As pessoas acham que precisam do toque, que precisam do gestual, que precisam da presença física, quando nada disso, evidentemente, como ele diz aqui, tem a ver com a realidade dos fluidos, com a natureza dos fluidos que são mobilizados para ajudar as pessoas durante o passe. Então, alguém necessitado, eu sei, por exemplo, que tem alguém necessitado lá na minha cidade natal, mas eu estou aqui em Seropédica, mas eu posso, nesse instante, parar, fazer uma prece, me colocar à disposição da espiritualidade para doar os fluidos necessários que aquela pessoa pode estar precisando. E os benfeitores espirituais farão essa cadeia de transporte, farão chegar à pessoa por quem nós oramos os fluidos necessários. O passe à distância, se existe, é nesse sentido. É quando alguém ora por outro alguém. E isso Kardec discute muito bem na codificação. Isso ele coloca para a gente com muita precisão lá na codificação. Tá? O passe à distância, alguém pode influenciar os outros à distância, mesmo sem tocar, mesmo sem a presença física. Porque o pensamento é que conduz essas energias. É o pensamento que nos auxilia. E aí perguntaram, então, agora sim, ao Raul mais uma vez, quando é necessária ou desaconselhável, durante o passe, a manifestação psicofônica? Porque esse é outro problema, né? Nossa, o fulano dá passe com guia. Então é o guia que vem dar passe na gente. Será? Será que precisa?
Mas aí é trabalho de passe ou é consulta mediúnica? Afinal de contas, o que é que essas pessoas estão fazendo no centro espírita? E aí a resposta do Raul Teixeira é taxativa, reconhecendo que o passe é uma contribuição vibratória que nós podemos doar em nome da caridade. Desconhecemos a necessidade de comunicações psicofônicas durante o seu transcurso. Então, se a gente perceber alguém dando chilique mediúnico, porque esse é o termo que se aplica a quem dá passe mediunizado, está dando chilique mediúnico. Se alguém observar alguém dando chilique mediúnico, o espírito está pegando. Não, isso é chilique mediúnico. Tá? Vai aparecer assim lá no YouTube, eu chacoalhando aqui, mas eu não faço assim não. Todo mundo já me viu dando passe, sabe que não é desse jeito. Mas as pessoas que dão passe mediunizadas estão complicando, criando um mito, criando aquelas misticismo em torno do trabalho que deveria ser tão simples. E aí o Raul vem e ele é taxativo nessa questão 108. Não existe nenhuma necessidade de manifestação de espíritos. Porque se os espíritos quiserem dar passe, eles vão fazer como fizeram no livro do André Luiz. Eles vão lá e eles mesmos aplicam. Se eles precisarem de fluidos animalizados, se eles precisarem de fluido vital de encarnados, eles colherão. Eles vão buscar junto à natureza, eles vão buscar junto a médiuns que estão dormindo. Então não há necessidade nem de chacoalhões, nem de sulavancos, nem de receber espíritos durante o passe. O passe tem que ser uma coisa muito simples. Se nós estivermos numa instituição e o passe for aquela coisa rebuscada, ou então aquela coisa quase sincronizada, né? Vocês já viram passe sincronizado em centro espírita? Eu já vi. Porque como a gente sai para fazer palestra em muito lugar, tem uns lugares estranhos que tem pouca orientação ou tem pouco estudo. E aí os médios fazem um movimento sincronizado. Está um do lado do outro ali. Na hora que um levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Na hora que um faz assim, todo mundo faz assim. É meio assustador, porque você robotizou o passe, transformou o passe numa coisa mecânica. Passe dispensa exterioridades. E aí, para a gente poder encerrar a nossa parte do comentário, da discussão, e abrir para a nossa conversa, porque o assunto passe pode estar aí efervescendo na mente das pessoas, porque elas estão achando que, não indo ao centro espírita, elas não estão tomando passe. Quando, na verdade, se cada um de nós aqui que coopera com aquela oração das 18 horas, fizer as suas preces, entrar em sintonia com o grupo, com a equipe de trabalho do Pau de Tarso, vai, se necessitado, receber. Se em condições, doar. Porque é através da prece que nós sintonizamos com os benfeitores espirituais e eles sim é que sabem aquilo que nós temos necessidade. Se de doar ou se de receber fluidos. E aí o Divaldo responde a respeito do passe mediunizado. O passe deve ser sempre dado em estado de lucidez e absoluta tranquilidade, o que num transe mediúnico não acontece. No transe mediúnico, o médium está com a mente focada na mensagem que o espírito quer dar, na presença da entidade desencarnada, no qual o passista se encontre com saúde e perfeito tirocínio, capacidade de raciocinar, a fim de que possa atuar na condição de agente e não de paciente. Então, diz Divaldo Franco, acreditamos que os passes praticados sob a ação de uma incorporação propiciam resultados menos valiosos, porque enquanto o médium está em transe, ele sofre desgaste. Aplicando o passe, ele sofre desgaste, então experimenta uma despesa dupla. E essa é a questão complicada. Passe, como vocês viram lá no Pau de Tarso, aqueles que tiveram oportunidade de frequentar, vocês que estão assistindo pela internet, que estão em vários lugares, esse momento é um momento de reflexão. Nós não temos aqui nem a autoridade, nem o interesse de ditar na casa espírita de quem quer que seja como essas pessoas devem dar passe. Mas, na nossa casa, nós preferimos atender a essas reflexões. Elas estão consolidadas. Elas fazem parte das orientações de companheiros que têm experiência no trabalho mediúnico de muito tempo, como o Divaldo, como o Raul Teixeira, como a equipe do CERJ que montou aquela apostila, gente. Foi um grupo de estudiosos que durante muitos anos avaliaram, analisaram. Então é lógico, fiquemos atentos, passe, quanto mais simples, melhor. Todos nós que estamos em nossas casas, que não estamos participando, por exemplo, agora, neste momento, nós estamos unidos, pelo menos aqueles que estão aqui presentes nessa sala virtual, mantemos a nossa mente num trabalho que tem envolvimento com os benfeitores espirituais. Então é lógico, quem tem necessidade vai receber. Agora eu posso interromper aqui o meu compartilhamento para a gente passar para a nossa discussão, porque os slides que nós tínhamos para apresentar para vocês são esses, e a gente pode abrir então as câmeras, começar a conversar, porque muitos de nós já tivemos experiência de passe daquelas bem mais complicadas, daquelas bem malucas,
E agora chegamos aqui nessa situação de pensar, puxa vida, mas lá no Paulo de Tarso o passe é tão simplesinho, o passe é tão tranquilinho, será que funciona? Funciona, gente, funciona e funciona muito bem. Principalmente para aqueles pacientes que se colocam na condição de receber, naqueles pacientes que se colocam na condição de receptividade perante a espiritualidade amiga. Então chegamos ao final da nossa exposição e agora vamos aos nossos comentários, à nossa troca de ideias, porque essa reunião virtual ela precisa desse momento. Podem abrir as câmeras se vocês quiserem, eu estou gravando com duas, por isso que de vez em quando eu me abaixava assim, porque a câmera do celular fica exatamente na faixa superior ali dos meus slides, mas agora que eu não estou com slides, eu estou aqui 100% olhando para vocês, e é tão bom a gente poder compartilhar esse momento, rever amigos, né, fazer assim, dizer, olha, eu estou abraçando vocês, transmitindo energias boas. Nós estamos aqui trocando passe, gente, não como jogador de futebol que fica trocando passe e não faz gol. O passe que a gente realmente realiza aqui é aquele que vai dar certo. E aí, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma observação? Se eu for contar as histórias de passe aqui do meu passado, gente, a gente fica de cabelo em pé. Mas assim, eu me lembro de uma história, deixa eu contar essa para vocês, porque assim, é um momento de descontração. Mas lá na primeira casa espírita onde eu trabalhei, o pessoal tinha aquele passe todo rebuscado, né? Então alguns levantavam a mão lá em cima para parecer que era uma antena, né? Então o pessoal ficava levantando a mão lá para cima para ver se captava fluidos melhores, né? Antes de chegar na Terra e se contaminar. Deve ser por causa disso. E aí tinha aquele movimento para cá, movimento para lá, bota a mão aqui, desce a mão para colar, tá. E aí o pessoal às vezes dava passe de olho fechado. E aí uma vez chegou uma senhora que a gente já conhecia, ela já tinha lá na fase de quase 80 anos, estava sempre tudo muito arrumadinho, era lá no Meier, né? Apesar de ser zona norte do Rio de Janeiro, o pessoal gosta de andar arrumadinho, né? Não vai de chinelo no centro. Então a gente começou a perceber, e aí a dona chegou lá, sentou quietinha, bonitinha para dar passe, e a companheira que ia dar passe era dessas bem chacoalhentas. E aí não é que ela levanta a mão assim, dá e começa a dar o passe. E ela achou estranho, porque assim, a parte de trás, na hora que vai descendo a mão pelas costas da senhora, o cabelo não acabava. Mas ela não tinha cabelo comprido. Aí, de repente, a Mara abre os olhos assim, o anel dela agarrou na peruca da dona Ermengarda e puxou a peruca da velhinha para baixo. Quer dizer, para que o passe desse jeito, né? Não faz sentido. Então, essa mesma pessoa, parece que é a vítima, mas é verdade, é porque ela era espalhafatosa para dar passe, né? Então ela de vez em quando não só ela levantava a mão, como ela girava assim. E eu estou levantando um pouco aqui, senão sai da filmagem. Mas ela levantava lá em cima. Queria pegar os fluidos lá no teto. E aí uma vez sentou um companheiro com aquela calva bem grande, né? Ele já era tarracadinho assim, e careca reluzente. E aí ela levanta a mão e de repente ela faz assim, pum! E acerta 5 dedos. Ficaram as marcas das 5 unhas na careca do homem. Por causa desse espalhafato todo de dar passe. Então, precisa disso? Não precisa. O passe pode e deve ser algo muito sereno, algo muito suave. É um momento de sintonia com a espiritualidade. Quem quiser ir além da nossa apostila de passes, leia, estude o livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 17 sobre o passe é primoroso. Porque ali o André Luiz não deixa dúvidas, ele não deixa falhas. Né? A espiritualidade verdadeiramente coordena todo o trabalho. Nós, passistas, funcionamos como transmissores de uma parte pequena, que é o fluido animalizado, que é o fluido, né, o nosso fluido vital, mas que a espiritualidade combina com fluidos muito mais puros que o nosso, como aqueles que André Luiz descreve quando são os espíritos que estão dando passe. Maria Luísa, você ia falar alguma coisa? É o seguinte, Maurício, qual a diferença de um passe para irradiação? Bom, olha, a irradiação seria o que a gente poderia dizer o passe à distância, né? Porque você não está no mesmo ambiente físico da pessoa, mas você está fazendo o mesmo trabalho mental do passe, que é enviar energias boas para aquela pessoa. Tá? Então, uma reunião de irradiação é aquela reunião em que você envia bons fluidos, boas energias, faz preces pelas pessoas. Não deixa de ser um trabalho de passe. A irradiação tem a mesma ação do trabalho do passe. Só que aí o que acontece? Conta-se com intermediários, que são os benfeitores espirituais. Eles vêm até nós, na nossa reunião de radiação, quando nós estamos lá lendo o nome de uma pessoa, fazendo preces para ela, eles escolhem os fluidos que aquela pessoa necessita, das pessoas que estão ali e podem doar, e depois eles levam para as pessoas que necessitam. Então, irradiação é só um nome de passe à distância. Tudo bem? Obrigada. Mais alguém tem algum comentário? E como que é esse curso para passe? Olha, Beth, a gente pelo menos faz uma vez por ano, quando tem a chance presencial. A apostila do curso de passe está até o PDF dela lá no site do Paulo de Tarso, para o pessoal poder fazer download.
Esse ano a gente não teve curso de passe. Primeiro, porque não teve público. E segundo, porque as atividades foram interrompidas, né, em março a gente não começou. Deixa eu ver que pediram para falar alguma coisa aqui no chat. Repita o título do livro do André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade, meu filho. É o capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Serviço de passe. É primoroso. E aí acaba com essa história de chilique, passe que levanta a mão, passe para cá, passe para lá. Vocês vão ver até um caso interessante. A gente tem esse capítulo na nossa apostila de passes. Né? Porque, assim, a médium Clara, ela é a novata. O médium Henrique é o médium experiente, é o trabalhador do passe já de muitos anos. Ele tem noção, ele tem consciência do que ele está fazendo. E aí, olha que coisa legal, né? Ela, porque ainda insegura, ela, porque ainda iniciante, tinha aquela ideia de que a mão é que leva os fluidos. Então, a espiritualidade, para diminuir a resistência que o médium oferece pelos seus atavismos, pela sua crendice, inspira a Clara para que mexa a mão para a região onde a pessoa tinha necessidade. Os fluidos vão penetrar do mesmo jeito. Só que como ela fez esse movimento mental, ela facilitou o desprendimento dos fluidos. Olha que coisa, né? Diga, Celso, você ia falar alguma coisa? Apareceu aqui no chat que você queria falar enquanto eu estava falando. Ah, tá. Mais alguém, gente? Helena, tudo bem? Diga, Vi. Uma coisa que é importante durante o passe, que a gente sempre reforça, é aquele momento que a gente sai da reunião e fica em prece, em concentração, esperando, aguardando um momento ali, né? Porque muitas vezes, por ser uma atividade social, a gente acaba tendo o foco do que efetivamente a gente está disposto a fazer naquele instante. E a gente acaba pegando o celular e vai bater papo, conversa. E come o pastel e depois sai correndo para ir para a fila. Come o pastel e sai correndo. E aqui é um momento em que você tem que estar conectado com aquilo que você está disposto a receber, né, para que o tratamento seja efetivo e que seja um trabalho mais bem feito. Então, desligar o celular, né, se concentrar para aquele momento, que é um breve momento, mas é um momento muito importante para a atividade mediúnica. Então, eu acho que esse é uma atividade aí que tem que ser lembrada no momento do passe. E se tem um negócio que me corta o coração, é essa agitação que acontece em algumas filas de passe, né? Lá no nosso caso, o pessoal vai tomar passe numa outra sala, mas em algumas casas espíritas, o passe é dado no salão. Diminui um pouco o burburinho, mas aí você cria um outro vício. Todo mundo toma passe, porque já está sentado ali mesmo, não é só esperar o passista chegar. Então, as duas situações têm prós e têm contras. O maior contra da fila do passe é essa dispersão, né? As pessoas não deveriam se desligar, não deveriam se desconectar da reunião, porque o passe de verdade, gente, começa na prece inicial, antes da palestra começar. É ali que a espiritualidade circula em torno das pessoas. Quem tem clarividência, os que têm a mediunidade percebem durante a palestra, tem a possibilidade de observar o ambiente espiritual enquanto a palestra está acontecendo, a gente nós vemos os benfeitores espirituais, nós vemos alguns até mais ou menos trajados como enfermeiros, andando, fazendo anotações, alguns já envolvendo as pessoas em fluidos durante a palestra. Por isso que é tão importante que quem vai tomar passe chegue na hora da palestra. Não chegue só depois da prece final e vá direto para a fila do passe. Por quê? Porque a sintonia se estabelece ali, o contato se estabelece ali. Frequentemente, o envolvimento em boas energias acontece no salão, durante a palestra. Eu já vi algumas vezes situações em que os espíritos se aproximavam de algumas pessoas que eu sabia que estavam doentes, que tinham alguma enfermidade, e aos pouquinhos aquelas pessoas foram sendo envolvidas numa espécie de um casulo branco, num casulo esbranquiçado, de fluidos. Parecia um casulinho de bicho da seda, né, branquinho. E aí a pessoa estava, à medida que a palestra ia ocorrendo, aquela pessoa ia ficando, aquela camada ia ficando cada vez mais densa, mais envolvente. Quando a pessoa ia para a sala do passe, ela voltava sem aquilo. Por quê? Ela tinha absorvido. Então nós somos envolvidos com os fluidos do passe já durante a palestra, já durante o momento da reunião pública. A reunião pública da Casa Espírita é imensamente terapêutica, gente. Ela tem que ser aproveitada em todas as suas
facetas, tanto do conteúdo, do conhecimento que uma reunião pública passa, quanto da oportunidade de nós estarmos num ambiente protegido, num ambiente saneado espiritualmente, que é o que acontece com uma casa espírita séria, com uma casa espírita bem equilibrada. Manter o ambiente saneado, a espiritualidade está ali, está magnetizando o ar, está magnetizando o ambiente, está evitando de pensamentos negativos causarem transtornos. Então, estar no centro espírita durante aquela uma hora e pouquinho da palestra, e depois de tomar o passe, para quem está em tratamento, para quem precisa do passe, porque essa é uma questão que tem que acontecer, né? Para quem precisa, o passe tem que ser para quem precisa. Eu até vou contar uma historinha mais adiante, mas vamos deixar a Helena falar. Não tá, seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve, Helena. Zerinho, zero de áudio. Deixa eu ver que alguém falou alguma coisa aqui no chat. Não, então não, é só aqui mesmo. Por exemplo, tem um livro do André Luiz, eu vou citar outro agora, né, que também fala do passe, que é o livro Os Missionários da Luz, em que ele vai visitar uma instituição onde o passe está sendo aplicado. E aí, em um determinado momento, um dos espíritos desencarnados que trabalha chega para o dirigente espiritual e diz assim: meu amigo, nós precisamos da sua orientação. E aí ele pergunta: mas o que houve? Ah, é um caso de 10ª vez. E o André Luiz fica, né, curioso para saber o que é essa 10ª vez. O que é isso? E aí o espírito explica, o Alexandre explica: nesta casa, é um critério deles. Mas nesta casa, né, a pessoa recebe o benefício do passe por 10 vezes consecutivas, para que ela tenha tempo de se harmonizar. Se ela não consegue se harmonizar, o passe deixa de ser direcionado para ela. Os fluidos deixam de ser direcionados. Quer dizer, é um mero placebo. Mas aí o André Luiz explica, são 10 vezes. Mas por quê, gente? Porque quando a gente pensa em usar o passe com critério, quando a gente pensa em fazer o uso do passe como o passe deve ser utilizado, não é? A gente não vai tomar passe toda semana, tá? A gente vai tomar passe quando precisa. Então, por isso, naquele critério daquela casa. Porque se as pessoas fizerem uso criterioso do passe, elas vão tomar passe a cada 3 meses, a cada 6 meses, que é quando a gente está necessitado mesmo. Então, 10 vezes vai dar aí mais de um ano. Mais de um ano dá tempo da pessoa se melhorar. Agora, quem é o Papa Passe que toma 5 passes por semana vai gastar a sua cota em 2 semanas. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Fazer o uso do passe como quem faz uso de medicamento, né? A gente até está com um médico assistindo a reunião hoje e ele pode até comentar que determinadas doses de medicamento, em vez de ajudar a curar, elas se tornam letais, né? A gente tem que estar atento a isso. Mais alguma observação, gente? Ficou clara essa questão do passe? Porque, assim, a gente está em vários lugares. Por exemplo, a Isis está em Lavras, a Jéssica está na cidade dela, o Alex está lá no Mato Grosso do Sul. E tem casas, Maria Luísa está em Curitiba. Nós estamos com uma reunião aqui, ó, multirregional, tá vendo? Várias casas espíritas têm técnicas diferentes. A gente não tem que ficar repelindo ou acolhendo por causa da técnica do passe. Mas... o Alex está comentando aqui que ele foi o médico Papa Passe. Mas é porque tem muita coisa para aprender ainda, né? Mas acontece. O tempo passa, nós temos os séculos para poder fazer esse aprendizado. Na pior das hipóteses, a gente repete de ano, ou repete de encarnação. Alguns gostam disso, outros preferem logo progredir. Você estava falando da chegada na casa, a importância de chegar na hora, de ficar ali por conta do preparo, né? A proteção da gente, com a própria pereça, leitura, a gente começa a harmonizar. Então, isso tudo, né? Sem contar que a gente está protegido mesmo, já pelos benfeitores. Já é um trabalho, um compromisso nosso com eles, que é uma troca nossa, né? A permanência na casa espírita é extremamente salutar, né? E essa preparação da reunião, o decorrer da palestra, gente, quanto que a palestra às vezes suscita pensamentos em nós que são terapêuticos, que são curativos, tá? A gente acalma, né, Maurício? Acalma, consola, então, é nesse sentido que a gente consegue perceber assim, é importante participar da reunião como um todo. Não imagine que o trabalho, o tratamento no centro espírita é tomar passe, é beber água frutificada. Não é. O tratamento na casa espírita é a nossa reeducação espiritual, é a nossa transformação. Aí você está falando aqui, a minha mãe sempre me ensinou a chegar... Fugiu. O chat fugiu. A minha mãe sempre me ensinou a chegar refletindo no centro e achava que era por educação, mas não, é para você sintonizar com os amigos espirituais e já poder receber os filhos deles. Você se imagina no casulinho lá do bicho da seda. Agora que eu fiz a descrição da cena, vai ter um monte de gente sentado no centro se imaginando no casulinho do bicho da seda, né? Mas é bem por aí,
E não é aquela coisa assim, não é um pouquinho de fluido não, gente. Era realmente assim, um montão. A pessoa praticamente ficava, né, por trás desse véu esbranquiçado de fluidos que é a espiritualidade. Que alguns casos, né, quando a gente percebesse pessoas realmente que estavam muito necessitadas, pessoas que estavam em tratamento de desobsessão, pessoas que tinham alguma enfermidade mais grave. Durante a reunião pública eu conseguia observar esse envolvimento, essa atuação da espiritualidade antes da cabine do passe. E aí o que acontece? A pessoa acha que ela só toma passe quando ela vai para a cabine. Quando alguém põe a mão na frente dela. Então o pensamento dela não absorve aqueles fluidos, não absorve aquelas energias, enquanto ela não acredita que está recebendo. Por isso que, quando saía da cabine, saía sem o casulo. Porque absorveu. Se permitiu absorver os fluidos benfazejos. O Vinícius também está falando que teve que desligar o microfone. Bom, gente, como é que é? Temos mais algum comentário? Temos mais alguma observação? Eu espero que o pessoal que está assistindo pelo YouTube também compreenda que o nosso objetivo aqui não é criticar a casa dessa ou daquele jeito, não é criticar quem faz desse ou daquele jeito, embora eu já tenha dado umas mancadas assim também. Inocentemente, uma vez eu fui fazer palestra numa casa, né, e eu estava comentando que o passe dispensa essas exterioridades, dispensa movimento de mãos, né, porque tem gente que diz que se der passe descalço é melhor, porque os fluidos sobem. Aí eu fiz a brincadeira, só uma coisa que vai subir é chulé. Gente, não é que naquela casa o pessoal dava passe descalço? Depois eu passei em frente à sala de passe, tava um monte de sapatinho dos médios lá esperando. Nunca mais me chamaram para fazer palestra naquele lugar. O que eu posso fazer, né? Já tinha saído, já tinha falado, então a gente tem que ter um cuidado danado em relação a isso. Mas que o passe dispensa essas exterioridades todas, que cada um de nós aqui na nossa prece das 6 horas, se precisar, pode ter certeza que vai estar tomando passe, que aquela amiga que a gente está sentindo que está precisando, se a gente orar por ela, pode ter certeza que ela vai receber o passe, pelo menos a cota de fluidos que a gente vai encaminhar para ela, não precisa ficar na dependência do centro espírita. O centro está fechado, então eu estou sentindo falta de passe. Está sentindo falta de passe porque você não sintoniza com a espiritualidade. É o que a gente pode dizer para uma pessoa que fala isso. Porque basta que nós oremos para que a espiritualidade sintonize com a gente, para que ela vá buscar os fluidos que nós necessitamos e nos traga. Quem lê a obra do André Luiz fica encantado com o trabalho de passe que os espíritos desencarnados fazem sem nenhum encarnado para perturbar a vida ali. Para ficar estalando o dedo tocando castanhola, que é dose, né? Passe castanhola, passe cascavel, passe pneu furado, é um tal de inventar moda. Você conhece? Não, Isis, o passe pneu furado é aquele que o médium fica, já furou o pneu. Eu queria falar sobre isso. Diz, Jéssica. Vai ser difícil não rir quando eu for no centro de Umbanda agora, depois dessas descrições. Porque eu tenho muitos amigos que são espíritas de Umbanda. Uhum. E como eu gosto muito de ver, né, outras culturas, eu sempre vou quando eles me chamam. E foi exatamente assim. Agora eu lembrei que, meu Deus, como é que eu não vou rir da próxima vez? Faz um esforço danado para não rir. Mas tem micro centro espírita também. Tem uma casa espírita imensa, né, ali na zona norte do Rio de Janeiro. Tem, assim, às vezes 2.000 pessoas cada no finalzinho da década de 80, início da década de 90, eu conheci uma amiga muito querida lá, Elizabeth Montenari. Foi justamente nessa casa. Eu fui lá assistir uma palestra dela. E aí, por várias vezes, depois que terminava a palestra, tinha passe. E 2 anos seguidos, gente, olha só, a diferença de 2 anos. Eu fui assisti-la fazer palestra dessa casa durante 2 anos consecutivos. Não veio a mesma média da passe em mim? Só que era uma média dessas aí, né? Do passe panela de pressão, passe chaleira. Então ela chapava a mão na cabeça da gente assim e ia fazendo assim, enterrando a cabeça da gente. Não dá certo. Não precisa de nada disso. Acabava com a minha concentração, o meu pescoço fica sendo encolhido à força ali. Tá? Então o passe dispensa tudo isso. O passe requer serenidade. Requer que o passista esteja consciente de que ele sim é um canal, mas ele sozinho não vai curar ninguém. De que qualquer um que está indo ao centro tomar passe, não adianta parar de tomar o remédio para tomar só passe. Não adianta parar de tomar como é que é, Alexander, o nome do remédio lá? Aquele que o pessoal fala sempre, quando o pessoal está nervosinho. Esse remédio que faz dormir aí, o pessoal fala. Rivotril, isso, já digitaram aqui. Né? Então, não adianta largar o Rivotril e achar que vai ficar calmo com passe, se não tiver mudança de vida, se não tiver mudança de comportamento. Então, é essa a proposta que a gente tem, que o passe seja o mais simples melhor. Então, Beth, quando vier o curso de passe, a gente te avisa. Quando a gente puder voltar a estar presencialmente, você, Eliana, que ainda não fizeram, porque assim, o passe também é a primeira oportunidade de trabalho mediúnico numa casa espírita, porque é trabalho mediúnico. Entendamos bem. Naquele momento do passe, você não vai incorporar um espírito, ficar dando chilique mediúnico lá, não precisa de nada disso, mas a espiritualidade vai estar ali te orientando, vai estar ali te envolvendo. Tá? Maria Luísa e os outros que fizeram curso de passe lá com a gente já sabem como é que o trabalho é levado a sério. Então é muito importante a gente aproveitar os momentos de estudo.
A apostila está disponível. Se quiser, depois eu até posso mandar para você pelo WhatsApp, para você já ir lendo, para você já ir conhecendo e compreendendo, porque assim, é a primeira oportunidade de trabalho. E é um filtro muito interessante. Tem um caso interessante de um médium desse que gosta de dar chilique mediúnico, que começou a frequentar o Paulo de Tarso. Como não frequenta mais, então a gente pode contar a história sem contar o santo, embora algumas pessoas aqui conheçam o santo, né? Então, assim, gostava de dar chilique mediúnico, gostava de falar que via espírito, conversava, dava recado de espírito na banca de feira. Ah, eu vi o pai do fulano de tal lá desencarnado na banca da feira, eu fui falar com o filho dele que o pai queria dar um recado para ele. Não faz isso, pelo amor de Deus. Lugar de reunião mediúnica é centro espírita. Tá bom. E aí essa criatura então fez o curso de passe, porque era assim, a primeira oportunidade de trabalho dele na casa espírita seria o trabalho do passe. Ah, eu não consigo. Ah, eu dou passe e eu sinto os espíritos. Ah, eu dou passe e eu sinto a influência dos outros. E não dá para passe. Não ia trabalhar no passe. Aí ficou bravo, ficou aborrecido porque não foi chamado para trabalhar na reunião de desobsessão. Mas, gente, pelo amor de Deus, se a criatura não dá conta das vibrações que ela recebe, que ela troca durante o trabalho do passe, que são super suaves, super atenuadas, porque a espiritualidade está ali coordenando e o trabalho do passe não é uma reunião de produção de fenômeno mediúnico, como é que ela vai aguentar uma reunião como a desobsessão? Em que o espírito sofredor se associa ao nosso perispírito em forma mais intensa. E é lógico que foi baixar em outro terreiro, né? Porque lá no Paulo de Tarso não conseguiu espaço para trabalhar. Então essa é uma questão importante. Passe quanto mais simples, melhor. Quem quiser estudar, quem quiser acessar essa apostila, mesmo que eu não consiga, eu posso até fazer o seguinte, eu vou terminar a reunião e vou colocar o PDF dela lá no grupo do Paulo de Tarso, que aí vocês distribuem de novo, como foi pedido, tá? Porque o pessoal já pode começar a ler. É a porta de entrada do trabalhador na Casa Espírita de Paulo de Tarso, começar pelo trabalho do passe. Então, meus amigos queridos, já são 9 horas. Olha como é que o tempo passa depressa quando a gente está se divertindo, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que gosta. Eu agradeço muito a presença de vocês. Tá? Isis, eu não tenho o seu WhatsApp, mas a Jéssica tem, o Vinícius? Tá, beleza. Mas se você quiser botar o WhatsApp aí, depois eu incluo você na reunião no grupo do centro, que aí você passa a receber as informações do grupo do centro também. Beleza. Então, gente, olha só, agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade de conversar. Obrigado, deixa eu anotar Maurício. aqui o WhatsApp da Jéssica, porque a hora que desligar esse troço aqui eu não vou ver de novo, 35, tá anotado aqui. Então eu mando pelo WhatsApp também, vou te incluir no grupo do centro e mando pro WhatsApp a apostila de passe para o pessoal que quiser começar a ler. Ela é pequenininha, tem 20 e poucas páginas, mas tem uma discussão interessante sobre alimentação, tem uma discussão interessante sobre técnica do passe, que vale a pena ter acesso. E tem esse capítulo inteiro do livro do André Luiz. Então, ó, um grande abraço para todos, nós vamos caminhar então. Abraço, gente. Boa noite. Abraço, Maurício. E vamos Obrigada. ver quem é que está com vídeo, com áudio bom aí. Helena, você consegue fazer a prece? Posso? Tá, então faz a prece para nós. Se não estiver fazendo barulho demais para você. Não, tá Para bom. me dar, amado Mestre Jesus, querido amigos da espiritualidade, querido Pai, agradecemos por mais esse momento de aprendizado com os nossos amigos, pedindo também pelos necessitados, que todos sejam atingidos por Ti, mas de forma serena, com muito amor. Tenham uma noite de descanso abençoado, que todos possam ficar em paz, em harmonia, e possamos retornar o mais breve possível para atuarmos sempre no bem, na caridade. Que assim seja, graças ao Senhor. Vou adicionar sim, Vânia. Vou anotar o seu aqui também. Tá É bom, 21 obrigada. DDD, né? Isso. Boa noite, Maurício. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, quem tinha dado. Fiquem bem. Tchau para vocês. Um grande Tchau. abraço. Beijinho.